Ok, acredito que está tudo certo. Minhas irmãs, temos um tema aqui hoje que acredito que toda a Bíblia tem sempre, os temas bíblicos são sempre atuais. Nenhum tema bíblico pode ser esquecido ou deixado para trás, ou mesmo ser relegado a segundo plano. Todos os temas bíblicos são sempre atuais, sempre poderosos para trazer transformação à nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E nenhuma criatura está oculta diante de Deus, mas todos nós estamos como desvestidos diante de Deus, aquele diante de quem iremos prestar conta um dia. Isso está lá em Hebreus. Então, essa palavra ela é poderosa e ela falada, ela vem transformar as nossas vidas. Ela vem para ir de encontro com aquilo que não às vezes precisamos, mas aquilo que Deus precisa fazer na nossa vida, precisa mudar na nossa vida, precisa transformar. João ele falou que a palavra quando ele engoliu aquele livrinho era como amarga quando ele ingere aquilo, mas depois no ventre ela começa a assentar, ela começa a se sentir doce, se fazer doce, porque ela vem, no primeiro momento, ela vem de uma forma, parece que vai nos destruir, parece que vai nos quebrar, e a palavra nos quebra mesmo por dentro, porque ela é como um martelo que esmiuça a penha, e ela vem para quebrar nosso coração duro, nosso coração endurecido. Às vezes a gente está num lugar e ali ouvindo uma palavra, poxa, mas essa palavra não é para mim. Não, mas se Deus te levou naquele lugar, porque aquela palavra é para você. E Deus tem os seus momentos, sua forma de trabalhar. E Ele nos leva, às vezes, a lugares que não esperamos. Mas ali estamos para ouvir aquela palavra, talvez um gesto, talvez um sinal, um movimento, algo, talvez tão simples, Deus está falando através daquilo. E Deus, essa manhã, acredito que Ele quer falar conosco acerca de marcas, acerca de feridas, e acerca de cura e cicatrização de feridas que às vezes temos, que às vezes trazemos conosco. Isso, essas feridas estão nos causando problema desde sempre, e a gente às vezes não atenta para, às vezes, essas coisas que acontecem no dia a dia, que para nós talvez são mínimos detalhes, mas que a cada dia vem trazendo rupturas na nossa vida, e os processos não são curados e os processos cada dia se tornam mais difíceis, mais difi- é, difíceis de ser tratados, porque se a ferida não é tratada, depois o que que ela acontece? Ela vai gerando problemas, ela vai criando pus, vai criando outras bactérias e aumentando a dimensão, aumentando o problema. Essas são as dificuldades da vida. Quando as feridas não são tratadas, elas podem levar até a óbito, dependendo da ferida. Mas vamos ler em Gálatas, capítulo 6, versículo 11 até o 18. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 até o 18, que diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. E o 17, desde agora, ninguém me inquiete,
porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está usando esses versículos para dizer: olha, alguns de vocês estão usando da circuncisão para se beneficiar. Por que acontecia? A circuncisão era algo extremamente importante dentro da lei. O filho tinha que circuncidar-se ao oitavo dia de vida. Imagina a dor, imagina o sofrimento, né, daquela criança. Mas já vem um primeiro ponto aí. Se a gente não circuncidar o nosso coração de novo na fé, imagina, velho na fé, qual será a dificuldade em nos circuncidar? Qual será a dor? Porque uma circuncisão de velho fica muito mais difícil do que a de novo, porque as crianças com 8 dias nem sabem o que aconteceu, nem tiveram marcas, não tiveram sofrimento. Aquilo passou porque era apenas um bebê. Mas imagina, irmão, se a gente não circuncida os problemas que nós causamos, nós temos, nós carregamos, se a gente não vai corta isso, desde já, a gente vai ter um corte muito maior depois. A gente vai ter um sofrimento muito maior depois, porque a gente vai acumular problemas e problemas e problemas. E depois, quando a gente vier cortar, vai ser muito mais doloroso. E as crianças faziam isso ao oitavo dia, era um mandamento. Isso era muito sério dentro das leis judaicas. E eles queriam circuncidar-se, por quê? Para mostrar que eram também das tribos que pertenciam a Israel, e, e eles estavam ali querendo ser cristão e querendo levar também essa circuncisão adiante. Só que o apóstolo Paulo dizia, não, isso aí, essa circuncisão já não vale mais nada. Essa circuncisão já não vai mudar a vida de vocês. A vida de vocês é mudada pelo caráter, por uma vida com Deus, por uma vida em constância com Deus. Não, isso não vai mudar a vida de vocês. Vocês precisam ter circuncisão no coração, um coração transformado, um coração mudado. Porque ele fala que muitos queriam, com a sua aparência, mostrar a circuncisão. Isso era apenas uma aparência. E o evangelho, irmãs, o evangelho não é um evangelho de aparência, ou às vezes até o contrário. O evangelho é uma demonstração do que você tem interno, não do que você tem externo, porque o seu externo não muda o seu interno, mas o seu interno, o nosso interior, muda o que somos por fora. Às vezes eu fico olhando pessoas, às vezes, que colocam algumas tatuagens. Não vou falar que eu sou contra a tatuagem, não sei qual tipo de tatuagem, mas pessoas que às vezes colocam tatuagem, tatuando o corpo, por exemplo, uma caveira. O, o que que essa pessoa quer transmitir? O que que ela tem dentro de si? Outra vez, uma arma, coloca aqui uma arma, um, um, um crânio todo esfacelado, pessoas com aquela cara má. Quer dizer, ela está trazendo para fora de si, para dentro, para fora de si o que ela tem dentro. Ela está colocando aquela marca, aquilo é tipo, eu penso assim, isso é o que eu tenho dentro de mim, isso é o que eu trago comigo, porque o que está dentro de si é o que você apresenta para os outros. É como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o meu coração é revelado naquilo que eu falo. Quando eu falo uma coisa, opa, isso é assim, 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 alguém já me define, olha, o coração dessa pessoa é assim. Por isso que a Bíblia diz, olha, fica calado, porque até o tolo, quando calado, ele passa-se por sábio. Às vezes a gente fala demais e a gente dá o coração da gente para alguma pessoa, não é? E somos exortados a isso, a tomar cuidado e ser vigilantes no que falamos. Mas se temos algo de bom, um coração puro, um coração voltado para Deus, precisamos realmente expor, precisamos realmente falar, dizer o que está no nosso coração, porque o Salmo 45 diz: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. A- Tu és mais formoso que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Isso é o que o salmista expressava.
que o coração dele está fervendo com palavras boas, coisas boas. Mas o texto aqui diz, eles queriam mostrar na carne. Irmãos, a gente querer andar no Evangelho de Cristo usando a carne, carne não vai mudar ninguém. Aquilo que nós temos da carne é carne. Essa carne vai ser engolida, vai ser comida, vai desaparecer. Mas os frutos do Espírito, é o que está aqui, que está no nosso coração, é o que é a nossa vida. É gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Esses são os dons, o fruto do Espírito Santo que está dentro de nós, precisa ser mostrado, é o que precisa ser exibido. É isso que vai mudar a nossa geração. É isso que vai mudar o coração das pessoas, que vai transformar as pessoas. É isso. Porque a gente vê hoje, quando você vê lá no YouTube, os recortes hoje são muito famosos. Os recortes do que a pessoa falou. Nossa, que bonito, ele falou aquilo, que recorte bonito. Hoje são muito isso. E a gente não pode viver uma vida cristã de recortes. Mas uma vida cristã é uma vida plena, uma vida constante diante de Deus. É uma vida sempre constante, avante, sempre subindo, sempre melhorando, de fé em fé, de glória em glória. Porque a gente não pode ter uma vida de recortes com Deus. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Hoje eu estou ruim, amanhã eu estou mais ou menos. Depois de amanhã eu estou bom. Depois de amanhã eu estou mais ou menos de novo. É claro, irmãs, que eu não vou negar que a gente às vezes tem altos e baixos por causa das dificuldades da vida cristã, por causa dos problemas da vida cristã. Mas nada se compara com a glória que há de ser revelada a nós. Então, essa esperança que temos, isso traz um gozo tão grande no nosso coração, como está escrito, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um efeito muito grande de glória muito excelente, um peso de glória muito excelente. Porque quando Cristo se revelar, isso tudo aqui vai acabar. Mas nós já temos que trazer essa esperança para a nossa vida, para a gente poder viver um evangelho mais autêntico, mais na graça, mais na unção, mais na virtude, mais no derramar de Deus, porque muitos não querem doar a si mesmo, porque só vai se doar quando se derramar, porque vai ser automático, vai ser um natural. Por isso precisamos viver uma vida é, abastada em Deus, uma vida que derrame. Senhor, eu não aguento mais, então vou me derramar. Alguém vai ser beneficiado pelo meu derramar, porque eu estou tão cheio de Deus que já não cabe mais em mim. Então eu me derramo. Então o mundo vai conhecer Jesus Cristo através de uma vida constante, de uma vida cheia, de uma vida calorosa com Deus, de uma vida cheia de Deus. Quando eu tenho uma vida cheia de Deus, transbordante em Deus, os outros vão conhecê-lo, os outros vão ser abençoados. Mas eu percebo, às vezes, que o evangelho, não o evangelho, porque o evangelho ele é autêntico, ele é o mesmo, ele é sempre o mesmo, ele é intocável. Mas eu percebo que uma vida dos evangélicos, uma vida cristã, às vezes está tão escassa que não nos derramamos. E às vezes temos que tirar de nós o que temos de pouco em nós para dar para o outro, de fé, de esperança, de graça de Deus. E às vezes vai nos faltar. E, poxa, eu não vou dar daquilo que eu tenho. Então, por isso, acredito que muitos estão vivendo uma fé tão fraca e tão pobre, de maneira que ele não possa retribuir, não possa compartilhar com ninguém, não possa expandir isso, porque ele não tem tanto assim para que possa fazê-lo. Mas o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele nos chama para a cruz, ele nos chama para desenvolver uma vida na cruz, não uma vida porque a vida cristã sem marcas do evangelho parece que é só um passeio aqui nessa terra, parece que é só um cruzeiro aqui nessa terra, como se fosse aquele filme Alice no País das Maravilhas. Olha, vem aqui, você vai ter. Parece que todo mundo está fazendo promoção de Cristo, promoção da fé, promoção do evangelho, leilão da fé, leilão do evangelho. Vem aqui, você vai ter mais. Vem aqui, Jesus aqui opera maravilhas, cura todas as suas enfermidades, sara todas as suas dores. Jesus aqui, ele vai fazer maravilhas, você vai ter todo o dinheiro do mundo, você vai ter carro, você vai ter casa.
É um evangelho que nem Jesus promete. Ele promete te curar, te livrar, te libertar, te salvar, te trazer maravilhas, sim. Mas algumas garantias que essas igrejas dão, que alguém dá, não é a garantia que o evangelho dá. Por exemplo, aqui você vai ter uma vida abastada, uma vida. Eu já vi tanto cristão orar e buscar pessoas fiéis, muito mais fiéis que eu, mas ainda assim vivem em pequenas casas e casebres, numa vida totalmente difícil, complicada, mas uma vida santa. Apesar disso, a pessoa não tem uma vida abastada, não tem tudo aquilo que o Evangelho que prometeram, né, utilizando o Evangelho, utilizando talvez daquele momento da pessoa para que ela chegasse a criar toda essa fé e agora viver uma frustração, porque o Cristo do Evangelho ele oferece uma cruz. Nessa cruz tem benefício de salvação, de cura, de libertação, de uma vida mudada, de uma vida transformada, curada emocionalmente, curada fisicamente também. Mas estão usando disso para fazer uma promoção, para trazer pessoas não para o reino de Deus, mas para o próprio reino, um reino de homens, um reino em que eu estou aqui em cima no púlpito e eu tenho tudo, porque tudo que eu tenho pregado é para que as pessoas tragam seus dízimos e as suas ofertas. E quando elas trazem seus dízimos e suas ofertas para mim, não para Deus, eu vou ficar abastado, eu vou mostrar que Cristo faz e opera através do meu testemunho. Só que eles estão trazendo por uma questão de ter mais, de ganhar mais, talvez uma questão de avareza, e talvez não pela uma questão mesmo de fé no que Deus pode fazer, no poder grande de Cristo, na transformação que Cristo pode vir a trazer, uma nova vida, mas simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. E o dinheiro pelo dinheiro, ele também vai dinheiro pelo dinheiro. Não tem um propósito naquilo. Mas o apóstolo Paulo chama a gente para uma vida da cruz. Ele fala: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo são as marcas, as feridas da caminhada cristã. Porque eles vamos falar, se mutilavam, vamos dizer assim, usando a circuncisão para se protegerem de uma lei que estava no Antigo Testamento, uma lei lá de Moisés. Mas eles não se protegiam, trazendo uma fé limpa, uma fé pura cristã que está no coração. Eles se protegiam só com aquilo. É na minha carne. E a carne no Evangelho não vai fazer muita coisa, não. E a carne, se eu usar da carne para crescer, desenvolver só minha vida na carne, eu não vou trazer nada para esse mundo. Eu não vou mudar esse mundo. Eu não tenho nada para oferecer a esse mundo. Ah, poxa, mas ele tem um carrão, ele tem uma super casa, ele tem uma mansão, ele tem um iate. Que diferença faz isso na vida desse mundo perdido? Que diferença eu vou fazer com essas marcas? Poxa, nós somos conhecidos por qual o motivo? Qual a minha característica cristã que muda a vida de alguém? Qual a minha característica cristã que está fazendo a diferença na vida de alguém que está de fora? O que é que eu trago no meu corpo, na minha fé, na minha experiência cristã, que está fazendo a diferença na vida de alguém? O que é que eu posso mostrar? Será que eu vivo uma vida só de recortes? Ah, nossa, ele é tão assim. Ele foi lá numa casa de recuperação, pregou lá, levou pessoas a Cristo, que bênção. É um recorte. Nunca mais fez isso. Ah, ele foi lá, ele foi na favela, alimentou os pobres, pregou para os pobres, entregou folheto. Nunca mais fez isso. É só um recorte. Ah, ele ora 3 vezes ao dia. Quanto tempo ele orou? Ah, ele orou por uma semana e nunca mais orou. É só um recorte. A vida cristã não é uma vida de recorte, é uma vida de plena busca. E o apóstolo Paulo, ele tinha verdadeiramente essas marcas. E as marcas não pesavam para ele. Ele trazia esse testemunho aqui dizendo com muita clareza e muita sobriedade, como um homem que tinha aprendido vivendo pouco e vivendo muito. Para ele, eu aprendi a viver tendo muito, tendo pouco. Para mim, isso não faz diferença.
E até o que ele tinha, ele dizia, poxa, tudo isso, circuncidado ao oitavo dia, eu era judeu, sou judeu, a tribo de Benjamim, tem todas as características, tem tudo, estudado aos pés de Gamaliel, tem tudo, mas tudo isso eu considero esterco, pelo sublime conhecimento de Cristo. Estudo para ele, ele tinha colocado, poxa, isso aqui não vai fazer a diferença. Estudo é meu passado, eu até tenho, sou laureado, sou completamente formado e preparado, consolidado nisso, mas isso aqui não vai fazer diferença na vida de ninguém. Eu prefiro deixar tudo isso aqui para trás e considerar tudo isso como esterco. E se a gente for ver, o esterco é o que você coloca na planta, não é? E a planta vai ter mais energia, mais força, mais capacidade, sua raiz vai ter mais nutrientes para ela crescer melhor, para dar mais frutos, aquela planta. E isso é o que a gente às vezes tem que pegar. Nós temos que tirar isso. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Às vezes a pessoa vai contar um testemunho, ela não está contando verdadeiramente um testemunho, ela está contando vantagem, o que ela fazia, o que ela era. Ela não está trazendo aquelas marcas do passado para transformar tudo isso aí em benefício para o evangelho hoje. Ela não está trazendo aquilo como apenas um guia, apenas um ferrão que ali oprimiu para chegar hoje ao glorioso conhecimento de Cristo. Ela está usando daquilo ali para tipo, ganhar vantagem. Eu era isso, eu era isso, eu era isso. Então, eu sou o melhor, porque agora eu consegui, agora eu vim cá e eu sou o melhor e tal. Tá vendo? Tudo aquilo ali. Não. Irmãos, me desculpa a expressão, mas nós éramos como que, desculpa a expressão, palhaços no mundo, idiotas. Éramos como um palhaço no circo mesmo. A gente vivia ali, achava que estava abafando, né? Ó, fumando, bebendo. Às vezes caía na rua bêbado. As pessoas passavam, ria da nossa cara. Tava ali, bebia, caçava briga, queria brigar com todo mundo, porque o bêbado, quando ele está tonto, ele se revela. Celebrava, ele vai brigar com todo mundo, aí vão brigar, vão brigar. Se ele ri, ele fica rindo, só rindo, rindo, rindo. Se ele é aquele cara que fala demais, ele começa a falar 100 vezes mais. Se ele, às vezes, ele confessa ali na hora, começa a abraçar todo mundo, beijar todo mundo, a pessoa se revela. A gente nós éramos uma vergonha, né? Só que a gente não sabia que éramos uma vergonha. Quando a gente vem para o evangelho, que a gente cai em si e fala, poxa, como eu era ruim, como eu era bobo naquele mundo, e agora somos. Agora, essas marcas do passado são marcas que também podem ser agora contadas como um testemunho. Era isso, mas hoje eu não quero trazer essas marcas. Como cristãos, nós precisamos apresentar alguma marca. Alguma marca. Olha, lá no testemunho como está lá em Gênesis capítulo 27, Jacó e Esaú eram irmãos e Isaac, o seu pai, ele estava prestes a morrer. E ele pediu a Esaú. Esaú era o filho todo cabeludo. Ele falou: olha, traz para mim um guisado que eu vou comer e vou te abençoar. E Esaú tinha uma marca muito grande, era conhecido pelo o seu couro, sua pele toda cabeluda, ele era realmente muito cabeludo, muito mesmo. E a marca que ele tinha era essa. Mas como Isaac estava velho e já não conseguia mais enxergar, a mãe de Jacó preparou um guisado para ele, falou: olha, você vai encontrar com seu pai e ele vai te abençoar no lugar de Esaú. Ótimo. Aí colocou, vestiu ele de pele de carneiro, de cabrito, e ele foi, mas todo peludo mesmo, para encontrar com seu pai. Isso era a marca que Esaú tinha. E quando Jacó chega, Isaac está esperando e fala: olha, tu mesmo, meu filho, Esaú. Sim, sou eu, meu pai, sou eu. Aí ele pera, deixa eu ver. Aí ele começa a passar a mão. Olha, verdadeiramente, a voz é de Jacó. Ele realmente teve dúvida. A voz é de Jacó, mas a pele e o cheiro é do meu filho Esaú.
Irmãos, irmãs, as marcas, nós não podemos andar com a marca do outro. Eu tenho que usar a minha marca, eu tenho que ter a minha marca. Eu tenho que apresentar para o mundo, eu tenho que apresentar para alguém a minha marca, não a marca do outro. Aquilo foi engano. Esaú estava no campo. Quando ele volta, meu pai, cheguei. O que, meu filho? Eu já abençoei. Alguém esteve aqui, então foi seu filho, Jacó, seu irmão Jacó. Ele usou a marca do outro. Nós temos que ter a própria marca. Nós temos que ter, não uma ferida, porque o mundo está cheio de feridas. São pessoas feridas, não pessoas marcadas, não pessoas cicatrizadas. E o ferido, ele vai ferir. O ferido, quando ele não está curado, ele vai ferir outros. Como que eu vou curar esse mundo se eu não sou curado? Como que eu vou marcar esse mundo se eu não sou marcado? Só as cicatrizes, as profundas cicatrizes, quanto mais profunda a cicatriz, muito mais testemunho eu tenho para dar, muito mais experiência eu tenho para contar, muito mais firmeza eu tenho no evangelho e na vida cristã, porque essas marcas, elas vão fazer a diferença na vida do outro, porque ela, a marca ela já virou uma cicatriz, já não me dói mais, já não me machuca mais, e as pessoas estão machucadas. Sempre que você às vezes encontra alguns, eles estão dizendo: olha, eu me fizeram isso, me bateram, me machucaram, me agrediram muito na igreja. Eu não consigo viver essa fé cristã. Eu não consigo viver esse evangelho. Está muito difícil para mim. Me magoaram tanto. São pessoas feridas. Essas pessoas nunca se deixam ser curadas, nunca se deixam mudar, ter uma nova vida. E olha o que acontece com Jacó. Jacó ele vai, vive a sua vida. Ele vai, inclusive, para outras terras, passa o tempo, e depois ele volta para se encontrar com seu irmão, com Esaú. Irmãs, às vezes pode passar o tempo que for, mas o encontro, nós precisamos ter alguns encontros. O encontro do perdão, o encontro da reconciliação, o encontro que a nossa vida vai mudar. É uma virada de chave que a gente precisa de fazer. É fazer o quê? O caminho de volta, às vezes, porque nós deixamos uma marca lá atrás. Eu marquei meu irmão lá atrás. Com certeza, Esaú guardava aquilo ali com uma tremenda tristeza no coração, com uma raiva do seu irmão. Ele guardava isso com certeza, muito, muito forte no coração. Então, Esaú tinha uma marca grande deixada pelo seu irmão, por Jacó. E Jacó vai fazer o caminho de volta. E ele começa a voltar. E ele pensando: olha, eu vou colocar os animais na frente, vou colocar os meus bens na frente, todo o gado. Minha família vai ficar para trás, depois eu vou. Vou mandar as pessoas na frente levando presentes. E depois eu vou encontrar com o meu irmão, o Esaú, ver se ainda me aceita, se ele me perdoa. E ele vai encontrar com seu irmão, fazer o caminho de volta, apagar aquela marca terrível deixada na vida do seu irmão. Só que ele já tinha recebido uma marca, ele tinha lutado com o anjo. Depois de lutar com o anjo, ele cria força, ele cria energia, ele cria coragem, ele cria uma fé e uma esperança de que ele vai encontrar com seu irmão e ele vai resolver toda essa pendência que havia com seu próprio irmão, porque ele tinha recebido uma marca. Quando ele luta com o anjo toca na juntura da coxa dele e ele começa a mancar. Ele começa a mancar. Ele poderia abortar ali a missão e dizer: não, eu estou sentindo muita dor na minha perna. Eu fui tocado na juntura da coxa. Eu não vou mais. Eu não vou mais encontrar com meu irmão. Eu estou sofrendo muito. Essas minhas dores aqui não deixam eu chegar ao meu irmão. Eu não vou mais. Eu estou sofrendo mais que ele.
Às vezes a gente minimiza a dor do outro por causa da nossa. Nós precisamos primeiro curar a nossa dor, nos libertar da nossa dor para curar o outro e não relegar a segundo plano a dor do outro. Nós precisamos reconhecer que o outro às vezes tem uma dor maior que a nossa. Irmãs, a gente não conhece o histórico da vida das pessoas. Acho que se a gente fosse toda vez conversar com uma pessoa, perguntar primeiro quem é ela, por qual caminho ela passou, onde ela andou, tem filhos abandonados pelos pais desde o ventre, tem filhos que não cresceu no lar onde se abraçava, onde se beijava, tem filhos que viraram delinquentes, não porque, poxa, ele é ruim, não, ele não é mau. Ele se tornou mal por causa de uma família desajustada. Ele se tornou mal porque não tinha pais presentes. Então a dor dele é maior que a sua. Então procure saber quem é essa pessoa, com quem você está falando, porque essa pessoa tem muito mais marcas do que você pensa. Não marcas, são verdadeiras feridas não curadas. E muitas pessoas precisam verdadeiramente serem curadas, serem mudadas. Mas como eu, com as marcas que eu tenho, com uma vida resolvida diante de Cristo, com uma vida agora firme diante de Cristo, poderosa em Deus, eu posso curar alguém? Esse é o evangelho que eu conheço. Essa é a via que Cristo nos desenhou. É passar pelo Calvário, é passar pelo Val de Jabó, é lutar com o anjo. O anjo não usou toda a sua força, obviamente, porque se Deus, irmãs, usar a força dele para nos repreender, ele vai nos matar. Se Deus considerar os nossos pecados, ele não vai nos marcar, ele não vai nos causar uma pequena ferida, ele vai nos matar. Mas Deus nos dá a oportunidade, ele às vezes apenas só toca na juntura da nossa coxa, para nos desestabilizar daquilo que pensamos que somos, daquilo que achamos que somos, daquilo que achamos que podemos. E Jacó diz: "Oh, agora a minha vida foi salva, porque eu encontrei com Deus, eu tive um encontro com Deus." Esse é o verdadeiro Peniel. A gente pensa que encontrar com Deus não vai trazer marcas? Vai sim. Encontrar com Deus é difícil, porque Moisés, quando foi encontrar com Deus, falou: Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor falou: eu não posso mostrar a minha glória porque você morre, mas você fica na fenda, você vai me ver pela fenda. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais perto da morte estamos, porque a presença de Deus, a glória de Deus é morte, porque nós somos já uma morte em autenticidade, porque nossa carne é morte, nossa carne é já tida como morte, isso já é morte certa a nossa carne. Nós temos que morrer. E quando nós nos aproximamos de Deus, mais morremos. Nós precisamos matar esse ego, matar essa carne, matar esse nosso eu. Porque para aproximar de Deus, para viver uma vida com Deus, nós temos que nos entregar à morte mesmo. Essa é a vitória nossa, é viver uma vida na morte. Uma morte da carne, mas uma vida em Cristo, onde há marcas, essas marcas que transformam a vida da pessoa. Deixar, irmãs, essas feridas serem curadas. E toda ferida, para ser curada, ela precisa ser aberta, ela precisa ser tratada. E às vezes, ela precisa ser tratada sem anestesia. Teve uma vez que eu furei esse dedo aqui com um prego, com a máquina. O prego ele varou assim. E eu fui para o médico para eles tirarem aquele prego, era um prego gigante e todo anelado assim. Eu cheguei lá com aquele prego, eu pensei, vão dar uma anestesia e vão tirar esse prego. Não, sem anestesia. A enfermeira pegou de um lado, o rapaz de outro, segurou o meu braço, pegou um alicate e puxou aquele prego assim, ó. Imagina a dor. Tem feridas que precisam ser tratadas
sem anestesia. Quando a gente toma anestesia, a gente fica sem lucidez. O Evangelho nunca nos promove uma vida sem lucidez. Todo o tempo nós temos que estar lúcidos. Sede sóbrios, porque o vosso diabo, o vosso adversário, ruge como leão buscando a quem possa tragar. Nós temos que estar sempre atentos, sempre alerta, porque nós não podemos viver uma vida sem sobriedade. Se a gente perder a sobriedade por algum momento, e anestesia às vezes precisa ser anestesia geral. Quantos de nós não queremos uma anestesia geral para viver o evangelho? Ó, muita facilidade, anestesia geral. Anestesia para viver o evangelho? Não, não vai ter anestesia, não. É na carne, é no sangue. Porque quando a nossa carne for cortada, quando a nossa carne for humilhada, quando a nossa carne for pregada, né? A gente vai viver. Enquanto a nossa carne for aí, ó, bonitinha, tudo certinho, ó, maravilha, não tem sucesso, não. A nossa carne precisa de ser rasgada. A nossa carne precisa de ser ameaçada, né? Nós precisamos ser expostos ao vilipêndio, à vergonha. O evangelho para esse mundo é vergonha. Jesus Cristo foi feito vergonha. E nós? Os bonitões, as bonitonas da balachita? Não, 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 não. Esse não é o evangelho para o qual Cristo nos trouxe, mas é o evangelho da cruz. Para finalizar aqui, como, irmãs, como o ouro é provado, assim a gente precisa ser provado. Provado no evangelho de Cristo, provado na vida cristã. Porque prata, feno, madeira, tudo isso aí se vai. Tudo isso se vai. Às vezes até a folha o vento carrega, né? Mas o nosso evangelho é o evangelho de ouro. E nós somos provados todos os dias. Simplesmente tira a impureza e o ouro está ali, sempre está ali. Nós somos ouros, somos verdadeiramente cristãos, em que pode passar o fogo a qualquer hora, a qualquer momento. Não são pequenos recortes da nossa vida, é uma vida cristã. Não é apenas uma vida cristã anestesiada, mas é uma vida cristã na carne. A carne é assolada mesmo. Agora eu posso encontrar meu irmão, porque eu estou cicatrizado. Agora eu posso beijar meu irmão, porque eu não vou beijar com o beijo da traição. Não é o beijo de Judas. E Jacó beijou Esaú. Abraçou Esaú, chorou com o Esaú, chorou muito, tiveram as vidas transformadas. Era um novo tempo para eles. Um que veio ferido de um lado, o outro que veio ferido do outro. Essa é a cruz. Se encontraram no meio. Aqui está a cabeça. O cabeça é Cristo. Encontre com Jesus. Encontre com a cabeça. Não fica degladiando com seu irmão, não. Vai a Cristo primeiro, vai no cabeça. Senhor, é isso, é isso. Porque a mão, irmãos, tudo aqui é corpo. Mão é corpo, braço é corpo, tudo isso é corpo. Mas se esse corpo não estiver ligado na cabeça, não vai funcionar, não. Não vai dar certo, não. Encontra com alguém, mas primeiro encontra com a cabeça e tudo vai dar certo. A sua vida não vai ser vida de machucado, vai ser vida de marcas. E as marcas vão falar por si. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus nos dê da tua graça, da sua bondade e misericórdia. Deixa eu parar aqui.